Fala pessoal, aqui hoje eu vou mostrar um pouco aqui do meu deck de Metaforce para 2016, 2026. É um deck assim, maroto. Não chega a ser competitivo, é mais para você jogar contra os decks rogue, sabe? Não chega a ser algo meta, dia 2, mas para brincar. Relembrando que ele ainda não está completo, ainda falta staples e ainda falta colocar cartas que irão lançar. O novo monstro, o Indian Corp Paralelo, o Pendulum Ruler, que vai vir na Limit Over Collection. Ainda tem muito por se fazer por este baralhinho, que mesmo com essas cartas não vai deixar de ser rogue, né? Metaforce é um deck mais para quem quer se divertir mesmo, jogar com os amigos. Então, vamos começar. Primeiramente, 3 cópias do Metaforce Wolflame. Um monstro que, mesmo com o passar de muitos anos e alguns formatos, ele ainda permanece bom. E o Metaforce de nível 7, 2400 de ataque. Não tem nenhuma restrição para invocar. E eu vejo muitas builds não usando ele pelos novos suportes. Hoje nível 7, tudo bem. Não precisamos mais do Wolflame. Mas é sempre bom. Enquanto mais você tiver para buscar, melhor. Eu penso assim também a respeito dos Metaforce restantes, que são normais. 3 Metaforce Ghost Driver. Também é um monstro bom, 1900 de ataque. Não tem nenhuma restrição. E dá espaço para fazer o Alcarrest, sabe? O deck puro, ele se sustenta, pois ele fica mais consistente. É uma engine bem pura de Metaforce essa minha. 3 pra taça. Essa daqui eu nunca vi ninguém fazendo sem ela tá 3, porque nível 3 dá abertura para muitas coisas. Dá pra usar com Psychic Tracker, Ghost Ogre faz um Synchro 6 e por aí vai. Este daqui é o que eu menos vejo nas builds Metaforce Steel Land, apesar de que ele tem uma coisa muito legal, não um detalhe sobre a jogabilidade em si, mas o texto da carta é um cântico semelhante aos que a gente vê no anime do Yu-Gi-Oh! Arquive. É uma coisa que é bem cativante entre os jogadores de Metaforce. Estes são os monstros normais. Pêndulo. Agora vamos para os monstros pêndulo de efeito. 2 cópias de um dos meus favoritos, o Metamorfose Voraz. Muitas builds nem chegam a usar ele. Algumas chegam a usar só uma cópia. Por que 2? É um monstro que ele é bom demais para só se ter uma cópia dele. O Metaforce ele carece de muitas coisas, por exemplo, um efeito rápido, umas interações no turno do oponente, e ele deixa essa parte menos ruim. Por quê? É muito fácil trigar com a Metaforce Counter e com outros efeitos que já te dão uma interação com esse monstro. Metamorfose
Mitralhem pode trazer o Voraz. Metaforce Counter pode trazer o Voraz. O próprio Voraz pode se trazer. Ele tem um efeito de se invocar da mão, que inclusive triga com outros efeitos. Você pode escolher 2 cartas no campo, incluindo uma carta que seja Metamorfose, destruir ambas para poder invocá-lo. Você só pode usar cada efeito de Metamorfose Voraz uma vez por turno. Ele compensa, fora que ele tem seu efeito de Zona Pêndulo, que mais pra frente a gente vai ver como eu vou construir este efeito. Quando se um ou mais monstros que você controla forem destruídos por um efeito de card, exceto durante a etapa de dano, você pode adicionar um card metamorfose do seu cemitério à sua mão. É uma coisa que o deck faz com bastante frequência. E assim, Metaforce consegue mandar suas cartas para o cemitério com muita facilidade. Ter uma no cemitério não é difícil. Destruir um monstro seu com a face para cima também não é difícil, enquanto ele estiver na zona pêndulo. Você, além de poder usar esse efeito, você vai poder usar outra carta que você está pegando. Agora, das Pendulum Dragon. Não pode faltar o nosso amigo Feiticeiro Astrografo. 3 cópias da Metamorfose Melcaster. Gosto muito também deste monstro. E vejo builds dela com 2 cópias. Não acho ruim, mas também não faria. Eu tento seguir o mais puro possível do deck. É claro que você precisa de certas enzimas para que ele fique um pouco mais rápido, quando ele carece de certos efeitos que dão busca. Tem Electromite, mas ninguém quer trazer Electromite para o TCG. E fazer o que, né? Nós não temos buscadores potentes aqui. 3 cópias do primeiro Metaforce que eu tive na minha vida. Esse envelheceu bem. O efeito dele é bom. Ele, além de ser de escala 8, também é um monstro que, por ser destruído por batalha de efeito de carta, vai te dar o direito de buscar um monstro metamorfose do seu deck para sua mão no fim da sua vez. A única coisa que eu mudaria nesse efeito é que você pode adicionar o Metaforce da sua mão para sua mão na hora que este monstro é destruído. Seria muito mais eficiente. Essa eu não chamaria de falha, mas acho que a Konami viu que ele poderia ser melhor. Puxa, esse monstro ele só adiciona um Metaforce no fim da vez. Provavelmente é assim que nasceu a nossa amiga, que tem um efeito muito interessante. Ela simplesmente adiciona o Metaforce assim que ela é destruída por batalha por efeito de carta. Um efeito muito parecido com o do de máquina. A única diferença aqui, você não pode ativar na zona de pêndulo cartas que você adicionou por esse efeito, a não ser que seja por um efeito de card. E também você não pode adicionar ela mesma, que é uma coisa que o Metaforce Bismuguiar faz. Ele se adiciona outra cópia dele mesmo. Isso é algo que ele tem superior, mas ela não é um monstro dispensável. Ela é um monstro muito defensivo. Ela tem 2.500 de defesa e também é um monstro que pode ser ofensivo, 2.000 de ataque. É um monstro que eu gostei bastante. Agora, vamos para a parte mais criativa desse deck.
os combinhos que eu gosto, com monstro de fogo de efeito. Como ainda careço um pouco de certas staples, as Blossoms, Impermanence, eu colocaria uma Crossout aqui. Tem um deck no Jingle Pro e eu uso uma Crossout, 2 Impermanence e 3 Ashes ou 2 às vezes. Mas como eu ainda não tenho tantas staples, por hora eu tento expandir meus combos o quanto possível no deck. Um combo que eu criei. Criei não, mas pensei. Já deve existir por aí. 2 Dograns. Por quê? Bom, nesse deck eu tenho algumas cartas que me favorecem muito em trazer um monstro de 3.000 no meu oponente. Tudo bem. Você tira um Boss Monster imparável para trazer um bicho de 3.000. Normalmente para decks que não são bons em criar ataques altos, isso é um pouco complicado. Mas o Metaforce ele tem a Metamorfose Mitralho, ele tem certas versões, o Vortex, ou das Vortex Dragon. Você pode simplesmente pegar esse Dogoran que você deu pro seu oponente e trazer de volta pra mão, guardar para matar outro Boss Monster ou matar o outro Boss Monster que esteja lá na hora. 2 Dogorans. Outra vantagem. Pá. Invoca um no campo do oponente. Depois eu vou explicar outro combo com esta carta. Traz outro Dogoran. Já é uma especial summon para o seu campo, um monstro de efeito, espaço para suas Link Summons. Além de que você vai ter 3.000 de ataque de graça. Continuando. Um dos que eu sempre quis ter. Coelho de Socorro. 3 cópias dele. É um monstro essencial para o deck de Metaforce e pode trazer 2 cópias de 2 monstros normais com o mesmo nome. Eles não vão poder ser... Eles serão destruídos no fim da sua vez. Compensa muito. É um monstro que envelheceu bem. Ele é muito bom e o único custo dele é que o Coelho de Socorro deve estar em campo para poder ativar seus efeitos e fazer sua invocação. A invocação dos monstros normais diretamente do deck. Uma das minhas poucas staples que eu tenho. Um ocultador de efeitos. Normalmente eu também usaria ela no meu deck definitivo. Porque esse deck também depende muito de ativações no campo. Electromage, Mitralho, o próprio Coelho de Socorro, Princesa Prometeica. Todos estes monstros, eles ativam seus efeitos no campo. E você tendo a mesma carta, neste caso, Effectively, no seu deck, você pode ativar o efeito da Crossout Designator e ter um counter para fraqueza do deck. Eu gosto sempre de abordar um pouco disso. Eu ainda não tenho a Crossout, mas quando eu tiver, eu vou poder utilizar disso. Acabamos com os monstros. Agora vamos para as magias. O Ciclone das Galáxias. Uma combinação que eu gosto muito com esse deck. Eu posso simplesmente pegar um cenário hipotético que eu esteja com poucos monstros Metaforce na minha mão. Tenho 2, por exemplo. Eu posso ter 3 com esta carta. Como? Destrói um Metaforce, o outro Metaforce da zona pêndulo, abaixa simplesmente a combinação Metamorfose. Com ela, você usa o Ciclone das Galáxias, dá alvo na combinação Metamorfose.
busca um monstro metamorfose que você quiser do seu deck para você dar continuidade nos seus combos. Ela já é meio que uma garantia que você não vai se ferrar tanto se só uma vibricada. Fora que ela também destrói uma carta que eu faço pra cima no campo que seja Spell Trap. Então, ela já triga outras coisas. Eu posso destruir também a Melcasta, eu posso destruir o Bismuguiar, tudo para trigar com outros efeitos. Efeito da Metaforce Counter, trazer um monstro metamorfose do meu deck, trazer o Voraz e interagir com o meu oponente. Aqui. 3 decisões dolorosas. Carta essencial. Normalmente eu acho que eu só colocaria 2 para evitar bricks. Ela é boa para quando seu oponente já vem com uma negate no campo e você tem 2, ou seja, aí ele vai dar uma negate, mas você vai ter outra, ou seja, a negate dele foi em vão. Essa carta é boa quando combinada com Metamorfose Voraz e também a Metamorfose Combination. Você pode invocar, né, os monstros que estão no seu cemitério, para que ajude também a você ter recursos para usar, alvos para usar no efeito da Metamorfose Mitralho. Uma cópia de Fusão Pêndulo. Acho que essa daqui eu não preciso explicar muito. Ela é uma carta boa. Você tem que usar monstros que você controla, tudo bem? Mas você também pode usar monstros da sua zona pêndulo. Isso em si já é um ótimo recurso. Com essa carta, se eu tiver Olhos Anômalos na minha zona pêndulo, eu já posso trazer a fusão direto, sem precisar fazer o Exceed dele. Muito boa, é versátil. Você não é obrigado a usar todos os monstros do campo. Você pode selecionar uma carta da sua zona de pêndulo ou até as 2, a que você preferir. Vamos começar com as cartas de fusão, metamorfose. Uma cópia dela. Esta carta, eu geralmente não vejo ela em muitas cópias de 2. Provavelmente porque ela pode brincar um pouco na sua mão. Diferente da fusão para metamorfose, você só pode usar monstros que você controla ou da sua mão. Você não pode usar monstros do seu extra deck ou face para cima. Fusão para metamorfose. Esta é muito boa. E em certos duelos, ocasiões, eu chego até a usar 2 cópias dela, que eu preciso apelar um pouco mais pro poder de fusão deste deck, que é um poder até eficaz. Mesmo que você também chegue em outras mecânicas com esse deck. Por exemplo, Link, Y, a fusão ainda é a principal desse baralho. É tanto que você tem 3 cartas de fusão nesse deck. Ou melhor dizendo, 4. Porque agora vem a Stepocalage by the Grave, para, né, te proteger das hastes da vida. Você tem 4 cartas de fusão nesse deck. É o que eu considero esta melhor. Fusão plena metamorfose. Que é basicamente uma polimerização normal, mais rápida. E você não tem limitação de quantas vezes você vai ativar ela nesse turno. Você somente vai lá e ativa, diferente da nossa amiga aqui. Por enquanto, 2 cópias do teleporte de emergência. Usaria 3, mas como estou explicando para vocês, esse deck ainda está em construção. Ainda faltam muitas coisas para ele. Essa é uma versão ainda provisória dele. Por fim, já temos 39 cartas. Duas cópias da Metaforce Counter.
o efeito de trigger mais útil desse baralho, porque é muito fácil de se fazer. Eu mudaria esta carta para uma magia rápida, ela seria 1000 vezes melhor, na minha opinião. Você podendo ativar isso daqui na sua Battle Phase, ia ser um problemaço. Isso é uma interação muito bacana. Mas ela é uma carta armadilha e você tem que esperar um turno para poder trigar ela e ativar ela. Você não interage tão rapidamente. É realmente uma armadilha. Uma carta destruída, você traz uma Metamorfose Voraz ou qualquer outro e já deixa o seu campo um pouco mais protegido do seu adversário. Ela é uma carta muito boa. Sem considerando também que ela tem um recurso de ser banida do seu cemitério. É um recurso bom, assim como o Ciclone das Galáxias. Você pode bani-la do cemitério. E quando você tem cartas que se banem do cemitério, você pode usar cartas que combam com essas cartas, como o Senhor é Ômega, né? Que traz de volta cartas que estão banidas do seu cemitério. Ao fim, acabando no main deck. Combinação Metamorfose.